contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Então, a partir do momento que a ovelha fica sem liderança, ela se dispersa. Lembram quando Jesus foi preso? Bom, Jesus era tudo para os discípulos. Jesus era a mão amiga, Jesus era o ombro amigo, Jesus era o conselho na hora certa, Jesus era a esperança, Jesus era a alegria, Jesus era o mestre, Jesus era... Todas as expectativas dos discípulos estavam voltadas para Jesus. Quando Jesus ele foi preso, irmãos, todos foram dispersos. E é interessante, irmãos, porque Jesus ele falou isso. Jesus disse a eles assim, esta noite todos vocês vão me negar. Essa noite vocês serão dispersos. Porque aí Jesus até falou a profecia de Zacarias 13:7, que foi a profecia que eu li agora. Jesus disse para os discípulos, porque está escrito, fere o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. Daí Jesus chamou eles para orar. Em Mateus 26:41, Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse, fica aqui comigo e velai em oração. Jesus pediu que eles fossem vigilantes, Jesus pediu que eles orassem, porque havia o risco deles serem dispersos. Porque as ovelhas, infelizmente, se elas não terem uma liderança, elas ficam dispersas. A gente sabe, irmão, que tem crente, irmão, que ele não gosta de estar submisso a uma liderança. As pessoas dizem, eu cuido da minha vida, eu sei o que é melhor para mim, não quero ninguém dando palpite na minha vida, eu sei o que eu quero. Toda pessoa, irmão, que ela não aceita liderança, se é a ovelha, o que vai acontecer com ela? Vai se perder. Então, cada pregação que a gente faz, irmão, que a gente escuta aqui na igreja, é Deus liderando as nossas vidas. É Deus nos guiando através da sua palavra. Então, quando a gente começa a desprezar a palavra, quando a gente já começa a saber que sabe mais do que a Bíblia, quando a gente começa a achar que os conselhos dados numa pregação, num culto como esse, já não tem mais sentido para nós, irmão, infelizmente, ficaremos dispersos. E olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, uma ovelha dispersa, dificilmente ela volta sozinha. Eu não vou dizer que é impossível, mas eu vou dizer que é 99% de impossibilidades desta ovelha voltar sozinha. Veja que o pastor deixa as outras no deserto e vai atrás da perdida. Graças a Deus que o pastor da parábola chegou a tempo. Mas nem todos serão socorridos a tempo. Muitos que se dispersaram não voltarão mais, não se levantarão mais, não terão mais olhos para Jesus, não terão mais corações abertos para a palavra, e esse afastamento das coisas de Deus vai trazer mais frieza espiritual, vai trazer mais endurecimento do coração, vai trazer mais ilusões com aquilo que o mundo oferece. E quando essas pessoas darem conta que estão perdidas e quiserem retornar, muitos não conseguirão mais. Portanto, se nessa noite o Espírito de Deus ainda fala, vamos ouvir a voz de Deus, irmãos. Amém, igreja do Senhor? Outra característica da ovelha, irmão, é que muita gente acha que é pastor que gera ovelhas. E na verdade não é. A responsabilidade do pastor, irmão, é alimentar as ovelhas. A responsabilidade do pastor é prover água, prover alimento, prover sustento, guiar as ovelhas, proteger as ovelhas, cuidar, zelar das ovelhas. Agora, quem gera ovelha é a própria ovelha.
Você quer ver uma igreja, irmão, com muita salvação de almas, com avivamento? É quando as ovelhas daquele rebanho evangelizam. Quando as ovelhas daquele rebanho falam do amor de Cristo para as pessoas. Olha, irmãos, se cada irmão da igreja ele tivesse um propósito de ganhar uma alma por ano, não precisa ser muito, uma alma. Esse ano eu quero trazer uma alma para Jesus. Pense, se cada ovelha trouxesse uma alma por ano, uma igreja com 50 membros, em um ano teria 100. Em 2 anos teriam 200. Em 3 anos teriam 400 membros. E aquilo ia se multiplicando de forma assustadora. O grande segredo da igreja primitiva não estava em Pedro, não estava em Tiago e não estava em João. Mas o grande segredo da igreja primitiva é, conforme diz Atos capítulo 8, que aonde os irmãos chegavam, eles testemunhavam da palavra. Aonde os irmãos chegavam, eles pregavam, davam testemunho da palavra de Deus, e aquele testemunho que eles davam trazia muitas pessoas para Jesus. Agora, quando a igreja se cala, é um problema. Viu, meus irmãos? Então, quem gera a ovelha não é o pastor. A responsabilidade do pastor é o quê? Manter um pasto verdejante. Nós temos procurado manter um pasto bom. Uma pessoa que vem num culto aqui na nossa igreja dizer que foi mal alimentado é mentira. Tem louvor, louvor bonito, tem palavra boa, independente de quem prega, tem palavra boa, tem oração, tem aconselhamento, tem receptividade, todos são muito bem recebidos aqui. Então, quer dizer, não está faltando nada. O que está faltando, às vezes, é interesse na ovelha de se multiplicar. Os irmãos sabem que uma das formas de impedir o crescimento de um rebanho é esterilizar o rebanho, castrar, né? Um rebanho castrado não se multiplica. Então nós vemos, irmão, que o diabo, ele é muito inteligente. Ele tem tornado o rebanho, muitas ovelhas do rebanho, o diabo tem tornado estéril, tem esterilizado a vida dessa pessoa de uma forma espiritual. Está havendo um castramento em que as pessoas perderam o interesse de gerar. Não tem mais na vida de irmãos aquele convite: ei, vamos no culto hoje, vamos na igreja amanhã. Olha, ontem eu estive no culto, estava uma bênção. As pessoas falam de política. Outros assuntos estão na nossa boca. A política tem se tornado o assunto preferido de muitos cristãos. Às vezes a dificuldade econômica tem se tornado o assunto preferido de muitos irmãos. Pessoas que na boca deles só tem gracinha, é piadinha o dia todo, gracinha para lá, gracinha para cá, e não tem compromisso com as coisas de Deus. Então Satanás, ele tem enchido o coração de muitas pessoas com assuntos diversos. Olha, irmão, quando não tinha internet, o assunto girava em torno de casa, família, trabalho e as coisas de Deus. Hoje, irmãos, com tanta informação que a gente recebe, a nossa cabeça e o nosso coração fica carregado de informações. A maioria delas não produz nada na vida da gente. Irmão, a maioria das informações que você recebe durante o dia não muda a tua vida nem para melhor e nem para pior. Você saber que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que fulano perdeu aquilo, que ganhou aquilo, isso não altera a tua vida em nada. Nós estamos dando lugar no coração e na boca para determinados assuntos que não edificam, que não produzem crescimento, que não traz espiritualidade, que não altera a nossa vida nem para bem nem para mal, e estamos deixando assuntos importantes como a palavra de Deus de lado. A palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma, a palavra renova, a palavra traz esperança, a palavra gera conhecimento. E nós vamos desprezando a palavra e vamos enchendo o nosso coração com tantos outros assuntos que não nos diz respeito, que não nos ajudam em nada. Mas o diabo, ele sabe trabalhar, viu, meus irmãos? Né? Ainda mais agora com inteligência artificial, né?
os caras fazem aqueles vídeos com inteligência artificial, às vezes usando cachorro, por exemplo, né? O cachorro salvando a vida de alguém. E a pessoa fica maravilhada. Ai, Deus que usou o cachorro. Ia cair na cabeça dele. Deus. Não é nem cachorro, é inteligência artificial. É um vídeo criado e as pessoas ficam chorando e às vezes glorificando a Deus por causa de um vídeo de inteligência artificial. Ou seja, um fake, né? Um fake às vezes xingando uma pessoa, um fake às vezes enaltecendo a obra de um animal que na verdade aquilo é apenas um fake. E às vezes aquilo que poderia mudar a nossa vida e mudar a vida de alguém que é a palavra de Deus, nós não compartilhamos. Ficamos ali para nós, né? Ah, eu sei, para mim tá bom. Não, irmão, não tá bom. Saber para você não é suficiente. Jesus disse, ide e pregai. Então não foi aprenda e guarda para si, é aprenda e passa para frente. Nós temos que aprender a palavra, aprender o evangelho, aprender o que é ser salvo e passar esse conhecimento para quem ainda não está salvo. Nós temos que nos preocupar, irmão, com quem está caminhando para a perdição. A pessoa sem Jesus, irmão, não vamos se iludir, ela vai para o inferno. Olha, irmãos, os irmãos que estão acompanhando pela internet, presta atenção. Uma vida sem Jesus, mas ele era tão bonzinho. Irmão, se bondade humana salvasse, Jesus não precisava morrer por nós. Por quê? Os bonzinhos morriam e iam para o céu. Não se iluda. Mas ele era um bom pai. Mas ele era um cara muito trabalhador. Mas ele era tão bonzinho, ela era tão boazinha, era tão legal. Mas se não tem Jesus, não adianta nada. Sem Jesus não há salvação, irmão. Atos capítulo 4, versículo 12. O único que salva é Jesus. Então não vamos nos enganar que alguém, pelo simples fato de ser uma pessoa do bem, está salvo, e não é assim. Tem que ter Jesus. E nós precisamos falar de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, quem gera ovelha são as próprias ovelhas. Irmão, a ovelha é um animal indefeso. O cachorro morde, o escorpião pica, a cobra pica, o ouriço solta espinhos. Todos os animais têm a sua defesa, né? Para repelir um ataque, para escapar do predador. A maioria dos animais tem defesa própria. Às vezes emite um cheiro, igual tem animais que ele libera cheiros, que aquilo ali afasta o predador. A ovelha, ela não tem defesa própria. É aí que a gente vê como a ovelha depende do pastor. Como a ovelha precisa dos cuidados do pastor. E assim somos nós com Deus, irmãos. Esse mundo aí fora é tão maligno, esse mundo aí fora é tão cheio de ciladas, esse mundo aí fora é tão cheio de coisas que não prestam, que se não for Deus, a gente cai, morre, é morto, é destruído, mas nós estamos sob os cuidados de Deus. Quantos aqui nessa noite estão sob os cuidados de Deus? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Então, Deus é quem cuida de nós. É como diz o salmista no Salmo 23. Tua vara e teu cajado me consolam. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É Deus quem cuida de nós. Uma característica importante, irmão, da ovelha é que a ovelha produz lã. Lã é dinheiro, né? Então, por isso que o ladrão, ele, em vez de entrar pela porta, ele pulava o curral para quê? Para roubar a ovelha. Porque quando ele rouba a ovelha, ele está levando algo que tem valor. Ela vai produzir lã, ele vai tosquear, vai vender. A lã, a ovelha produz o ano todo, irmão. Quando chega a primavera, os pastores tosqueiam e aquela lã é vendida e isso dá dinheiro. É um rendimento.